tem Vasco e Fluminense pelo Brasileirão. O clássico vai ser no estádio Newton Santos, então eu vou pra lá. É pra lá que eu vou falar com Ana Flávia Nunes, trazendo as informações aí dos times para esse grande clássico que vai movimentar o sábado do Brasileirão. Tudo bem, Ana Flávia? Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo. Vasco e Fluminense treinaram hoje de manhã e vão finalizar a preparação para o clássico com mais um treinamento nesta sexta-feira. Inclusive, ontem o Vasco treinou aqui no estádio Newton Santos para a equipe se adaptar ao gramado artificial, ao tapetinho do Botafogo. Hoje, São Januário amanheceu com a frase resistir na arquibancada, depois que o clube conseguiu liberar a volta do público ao estádio. Uma das medidas de segurança que vão ser adotadas em São Januário daqui para frente é a instalação de um sistema de reconhecimento facial nas catracas, com o início dos testes ainda este mês e funcionamento total previsto para até junho do ano que vem. Isso de acordo com o cronograma que consta no documento assinado ontem pelo Vasco e o Ministério Público. Bom, para o clássico de sábado, as duas equipes têm desfalques por conta do terceiro cartão amarelo. Do lado do Vasco, o zagueiro Medel e o meio-campo Jair estão fora. Já no Fluminense estão suspensos o lateral direito Samuel Xavier e também o técnico Fernando Diniz, que está de volta ao Flu depois de comandar a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. O auxiliar Eduardo Barros vai substituir o Diniz no sábado. Todos os ingressos foram vendidos para esse clássico entre Vasco e Fluminense, um clássico que tem bastante história aqui no estádio Newton Santos, como a gente vê agora na reportagem do Ricardo Lai. Fluminense, Vasco e um cenário diferente. Essa ilustração embaixo de um viaduto no bairro carioca do Engenho de Dentro tem tudo a ver nessa semana. No sábado, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar no Newton Santos. O último clássico entre os times aqui no estádio foi há mais de um ano e meio. O Fluminense venceu por 2-0 pelo Carioca de 2022 e passou à frente no histórico do confronto aqui no Newton Santos. Em 15 jogos, são 6 vitórias do Fluminense, 5 do Vasco e 4 empates. Essa história começou no Brasileirão de 2010. E quem decidiu para o Fluminense o primeiro clássico entre os dois rivais no estádio foi o Vinícius Silva, mais conhecido como Tartá, apelido que vinha desde os tempos de Xerém. Um dos meninos falou, você parece uma tartaruga. Daí então, não sei como, virou Tartá. Mas as pessoas dizem, mas você é um cara veloz, um cara rápido, não bate. Eu falei, deve ser para enganar o adversário, né? E foi acelerando que o Tartá começou a jogada do gol da vitória naquele clássico. Dei continuidade em alta velocidade, abriu o lance do Rocha do Coração Valente, que cortou para o meio, finalizou forte, o goleiro deu rebote, eu acompanhei a jogada e pude concluir em gol. O corte para o meio e no rebote apareceu, sempre decisivo, Tartá botou no fundo da rede. Quando você chega ali, é uma redenção, né, de tudo que você já passou, então é um momento de êxtase. O Bernardo, então jogador do Vasco, também conheceu esse sentimento. Foi no clássico da penúltima rodada do Brasileirão de 2011. É porque eu não esperava por esse momento. Tem uma imagem minha, eu até roendo unha assim, como torcedor mesmo. Imagino eu ali dentro de campo, né? O torcedor também estava desse jeito. Bernardo entrou no intervalo e fez o gol da vitória por 2-1 aos 45 minutos do segundo tempo. Ele cabeceia, Cavalieri opera o milagre. A bola volta para o Bernardo estufar a rede do Fluminense. Eu me arrepiei todo ali naquele momento e foi muito legal. O resultado acabou com as chances de o Fluminense ser campeão brasileiro naquele ano e deixou o Vasco vivo na disputa pelo título, que acabaria com o Corinthians. Agora, Bernardo e Tartá, decisivos em clássicos no Newton Santos, estão entre os milhões de tricolores e vascaínos, na expectativa para a partida de sábado. Espero que o Vasco possa ter esse resultado positivo aí para já começar a sua caminhada para fora da zona de rebaixamento. Acredito que o Fluminense saia com a vitória e vou aí no palpite 2-0. Do público em São Januário. Ele treinou no Newton Santos de olho no clássico contra o Fluminense. Uma vitória do Vasco e de sua torcida. O clube assinou em reunião com membros da prefeitura um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro para, enfim, permitir que os jogos com público voltem a acontecer em São Januário. A gente vai voltar a ter jogo, vamos colocar reconhecimento facial na catraca, vamos colocar melhores câmeras, vamos largar portões e o Vasco não vai parar só no TAC.
Isso a gente colocou na reunião, a gente vai fazer mais do que já estava no nosso plano. Ao todo, já são 84 dias sem torcedores no estádio. E o retorno tem sido muito comemorado por todo o elenco cruzmaltino. Jogar em São Januário para mim é fantástico, né? Todo mundo sabe a identificação que eu tive com o clube, com a torcida. Estou muito feliz de estar aqui, né? Quando eu vinha jogar contra o Vasco, eu sentia esse algo diferente. Agora estou vestindo a camisa do Vasco, estou muito feliz. Uma emoção muito grande para mim, né? Porque sou cria daqui, estou no Vasco desde 8 anos de idade. E eu me lembro que eu passava quase o dia todo em São Januário, né? Porque eu vinha de Petrópolis muito cedo com a minha mãe. E lá foi meu parque de diversão também, porque lá a gente ficava brincando com meus amigos de pique-pega, polícia e ladrão, pique-esconde até da hora do treino. E hoje eu posso estar jogando lá, dar alegria ao torcedor dentro daquele campo, daquele estádio que eu tenho um carinho muito grande, que é minha segunda casa. Os jogadores realizaram uma atividade no gramado sintético do Newton Santos, de olho no clássico contra o Fluminense no próximo sábado. Mas já sabem que é questão de tempo para voltar de onde nunca deveriam ter saído. Venceu o Vasco, venceu o futebol e, como diz o ditado, o bom filho a casa torna. Muito bem, ô Lucas Pedrosa, eu não tenho nada a ver com quem vocês vão endeusar no final dessa temporada, tá? Mas eu sou uma pessoa apreciadora do futebol e a gente aqui falando dos times do Rio de Janeiro, a gente vai vivenciando. E aí eu, na minha humilde opinião, acho que se o Vasco realmente conseguir escapar da Série B, e isso vai acontecer, matematicamente dá, e pelo que a gente vê também dá, tem um cara que ele tem que ser o grande personagem para, se isso acontecer, para isso não ter acontecido, que é o Peck. Na minha opinião, ele é o grande nome do Vasco na temporada. Eu não sei se você concorda comigo, mas se a gente olhar um personagem que é vascaíno, que nasceu em São Januário, que tem toda uma identificação, e quando o Vasco não estava bem, estava patinando e muito, tinha 9 pontos em não sei quantas rodadas, a gente chegava nesse programa e falava assim: não, destaque pro Peck, que jogou bem. Destaque pro Peck, que jogou. Destaque pro Peck, que correu. A gente, muito raramente, nessa temporada, falou: olha, o Peck não foi bem. Teve um jogo ou outro que ele possa não ter ido bem? Sim. Mas o que a gente entende e sempre faz a leitura é da entrega desse jogador em todos os jogos. Eu acho, assim, que ele vai ser o personagem da temporada. E essa é a minha opinião. Eu discordo, mas eu concordo discordando. Não sobre o personagem. Eu acho que o personagem, se o Vasco não conseguir cair, se chama Ramon Dias. É esse cara que vai mudar a temporada do Vasco, que vem mudando o Vasco da Gama de forma geral, o Verratti, entre outros. Agora, o que a gente tem que destacar do Peck, você foi perfeito em falar disso, a temporada dele inteira é uma temporada boa. É a melhor temporada do Peck como profissional. É um cara que cresceu muito, é um jogador que realmente consegue entregar, não só taticamente, mas entregar também na questão dos pontos, não à toa. É um dos artilheiros da equipe nessa temporada, um dos caras que mais participa de gol. É um cara que realmente vem evoluindo com a maturidade que ele encontrou dentro e fora de campo, a questão física, a questão técnica, ainda precisa melhorar. Já são 4, 5 anos aí como profissional. Não trato mais o Peck como um garoto. Para mim, o Peck é um homem, é um jogador de futebol do Vasco da Gama, mas essa temporada dele é boa e isso é indiscutível. Ô, Luan, eu não sei, o pessoal ainda não me confirmou. Acredito que sim, né? Aqui é a pergunta do Luan. Fernanda, você que vai anunciar o gol do Payet sábado no Nilton. Bom, se o Payet fizer gol, será eu mesma que vou anunciar o Vene Casagrande. Então tomara que assim seja. Pro bem do Pedrosa, pro seu bem. E além de tudo, a gente tem que pensar também na tabela. O Vasco ganhar o Fluminense é melhor que o Flamengo. Porque é sério, Ele já enfiou o Flamengo aqui. Não, mas eu tenho que ser sincero. E assim, ajuda o Vasco, porque eu quero que o Vasco fique na Série A, pelo bem do futebol carioca, e eu tenho que pensar na tabela do Campeonato Brasileiro também. O Flamengo tem que pensar no G4 do Campeonato Brasileiro. Porque se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, ou seja, ainda não consegue vaga na Libertadores. E aí tem que brigar no Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga. Então, nesse duelo aí, espero que dê Vasco, com o gol do Payet. Olá, torcedor cruzmaltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão. E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.